Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode falar amém para isso nessa noite? É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. É por Jesus que nós estamos entregando tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. E é por Jesus que nós temos vivido, amém? De novo isso aí, gente, amém? Nós temos vivido por Ele, com alegria, com prazer. Porque não tem nada melhor do que você viver para Jesus, não é? Não tem nada mais prazeroso que você botar sua cabeça no travesseiro e lembrar quem é que cuidou do seu dia. Em paz me deito, logo pego no sono, porque é Ele que tem cuidado da nossa vida. É muito legal quando a gente tem um problema, e nós temos problemas, sim ou não? Muitos problemas. E é muito legal nós lembrarmos que no meio dos problemas e das dificuldades existe alguém chamado Jesus Cristo, que é aquele mesmo que acalmou o vento, acalmou a tempestade, aquele mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 3 dias, aquele mesmo que ao 3º dia ressuscitou. Só quem está entendendo fala amém, você não entendeu até agora. Eu vou falar até amanhã, aquele mesmo Jesus que Ele curou o leproso, aquele mesmo, amém ou não? É aquele mesmo Jesus que curou o cego, aquele mesmo Jesus que fez o coxo andar, o morto ressuscitar, é o mesmo Jesus. Ele está aqui nessa noite. É o mesmo Jesus que falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele Espírito que nos guia, aquele Espírito Santo que nos move, que nos leva para perto de Deus, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Meu irmão, se nós soubéssemos de verdade o que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós não acordaríamos amanhã do mesmo jeito. Então nós precisamos criar uma consciência de quem Ele é e quem nós somos. E é para isso que Deus faz umas conferências como essa. Para eu e você nós entendemos melhor quem Ele é e quem nós somos em Cristo. E o que Ele espera de nós. Existe um papel que Jesus espera da gente. Existe algo que Jesus espera que nós façamos. Existe uma missão. Afinal, o cristão ele tem uma missão. Tem o ide, pregai, o evangelho. Tem o fazer o que, gente? Discípulos. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa noite. Se você puder, abre sua Bíblia em João, capítulo 6, Evangelho segundo João. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6, a partir do versículo de número 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 60. Estou hoje com a minha irmã e meu cunhado aqui, você pode aplaudir eles, a Cíntia e o Carlos, meu Deus! A minha esposa não veio, mas ela tem uma desculpa boa. Estamos com um nenenzinho de 8 meses, outro de 3 anos. A minha irmã também, e meu cunhado também tem um nenenzinho, já soltou com a minha mãe, né? Foi bom. Devia ter feito isso, aí trazer minha esposa junto. Eu estou devendo, toda vez que eu venho, vem só eu aqui. Da próxima, se tiver uma próxima, ó, você é louco. Hã? É isso aí, é o segundo. Amém por essa palavra. Eu vou trazer minha esposa, você solta essa. Eu estou querendo o terceiro, ela não quer, você acredita nisso? Eu quero a menina, eu tenho 2 meninos, eu quero a menina para mandar em mim, gente, olha que bênção. Imagina eu, pai de menina. Irmão, ela vai me sapatear, ela vai fazer o que ela quiser. Ô papai, me busca aqui, eu fui no shopping, busco. Ô papai, eu quero uma melissa amarela, rosa também, você quer? É assim, com os meninos nós estamos criando faca na caveira. Bope de Jeová, filho. Lá não tem conversa para os meninos, não. Escreveu, não leu, o pau comeu, filho. Fez pirraça, a gente faz o uso da vara ali, né? Não tem vara, mas tem um chinelo santo, ungido. A mãe da gente usou, nós não morremos, não é, gente? Tem nada a ver a pregação com isso, né? Mas tudo bem. Glória a Deus. Obrigado por vocês estarem aqui comigo, vocês dois, vocês são maravilhosos, amo vocês. João, capítulo 6, 60. Você pode ficar de pé? Poder ler comigo, você vai ficar sentado um tempão, olha que bênção, é ou não é? Para você poder não dormir, amém? E no meio da pregação eu vou dar uns berros aqui para acordar os dorminhos. Tu quem está do lado fala assim, dorme não, hein? Essa cutucada que você deu aí, não acordou nem o bichinho de pelúcia desse pessoal aí. Fala assim, não dorme não, isso, boa. Jesus vai falar, Jesus vai falar, hein? Vamos ler? Amém? Acharam? Quem não achou vai ter no telão aqui. Fala assim, muitos discípulos abandonam a Jesus, é o subtítulo. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam disso, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes?
somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: e vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, me abençoa nessa noite. Começa a orar nessa noite para que eu fale aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem separado para nós, para que eu fale tão somente a voz, aquilo que Ele tem colocado em nossos corações, que eu não fale nada meu. Começa a orar para que nessa noite possamos ouvir a voz do Senhor, não a minha, mas a voz do Senhor. Pai, então é nessa oração que eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco, ó Deus, aqui como um instrumento em Tuas mãos. O Senhor fazer e falar do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Mas que nessa noite possamos entender a Tua verdade sobre nós, a Tua orientação sobre nós, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, entendendo um pouco mais e mais perto do Senhor, entendendo a missão que o Senhor separou para nós. Então nessa noite nós nos colocamos à Tua disposição, e que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, e da maneira que o Senhor quiser, em nome santo do Senhor Jesus, amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o propósito que nós temos de ser como Jesus, anunciar o reino, fazer discípulos, ser sal e luz do mundo. E é interessante que a primeira vez que as pessoas foram reconhecidas como alguém que é um cristão foi em Antioquia. Ou seja, eles estão falando assim, que aquelas pessoas falavam como Jesus, viviam como Jesus, se vestiam como Jesus, andavam como Jesus, tinha uma sintonia de pensamento, uma sincronia de quem Jesus era, e por isso as pessoas daquela época falaram: uau, esses caras são cristãos, eles são iguais ao mestre deles. E é interessante que quando nós queremos ser igual a Jesus, se nós formos para a nossa própria força, se nós fizermos isso do nosso próprio braço, nós vamos fracassar miseravelmente, porque nós não conseguimos nos parecer com Jesus com a nossa força. Então por isso que eu e você, nós dependemos de alguém muito especial chamado Espírito Santo. Amém ou não? Espírito Santo, esse aí tem poder, tem ou não tem, gente? Eita, o Espírito Santo é top demais, é ou não é? Espírito Santo não é só a vozinha do GPS dentro da sua cabeça, tá? Tem gente que acha que o Espírito Santo é só a vozinha do Google: vire à direita, não fale isso, não ande com tal pessoa. Não, o Espírito Santo também é a voz do GPS na cabeça. Quem já ouviu essa voz aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Quem não ouviu, fala assim: Deus, eu queria a vozinha do GPS na minha cabeça. É muito legal. Você evita cada tragédia na sua vida que você não tem noção. Às vezes você está se relacionando com a pessoa que não é para andar. Você está fazendo a sociedade com a pessoa que não é para você fazer. Você está colocando alguém dentro da sua casa que não é para colocar. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: filho, que você está andando com essa Jezabel? Isso aí destrói a igreja. Que você está andando com esse trem aí? Filha, isso é filisteu, isso aí não é vaso de honra não, filha. Essa aí é perigospel, o que você está andando com esse trem aí? Ou seja, o Espírito Santo vai revelando as coisas para a gente, é maravilhoso. Então, para eu me parecer com Jesus, eu dependo exclusivamente do Espírito Santo. Amém, gente? Até aqui, cremos na mesma coisa? Amém. Agora, olha só que legal, esse texto que nós lemos aqui, Jesus, ele começa a falar algumas coisas que pareciam meio duras. Falou: quem não beber do meu cálice, do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo, e soltou a borracha. Gente, dá para imaginar Jesus bravo, sim ou não? Porque às vezes a figura que nós vemos dele, ele está tão... uns Jesus bonito, né, gente? Olho azul, não que ele não pudesse ter, cabelinho
escovado, Chanel. Alguns Jesus tem babyliss, sim ou não? Vocês já viram? O que é? Aquele Jesus acabou de sair do salão de beleza, foi lá, fez um babyliss, colocou, aí veio a maquiadora, passou um pozinho de arroz, né? Tem uns que tá tão branquinho ali que tá até o pozinho de arroz. Aí ele faz aquela cara, põe uma luz, aí bate a luz naquele olho azul, ele fica top. O que eu estava falando isso? Nem lembro agora. Olha o TDAH, vai, brinca, aí você não lembra depois o que você está falando. Vai vir, eu vou continuar falando aí, depois eu lembro. Por que eu fui falar do baby de Jesus? Aí, eu vou te falar, ai meu Deus. Enfim, o texto que nós estamos, lembrei. Nós estamos falando do texto, gente. Aí o texto está falando assim, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então Jesus começou a dar borrachada. Eu lembrei, por que eu fui falar de Jesus bonzinho? Que eu falei, você consegue imaginar Jesus bravo? Não foi isso, gente? Me ajuda, pelo amor de Deus, gente. Alguém me socorre no meio da pregação, que vai acontecer de novo. Vocês ficam conectados aí. Ou seja, dá para imaginar Jesus no templo, quebrando tudo. Vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai, borrachada para cá, chicotada para lá. E Jesus pega a multidão e começa a descer a lenha. Falou, e aí? Meus amigos, olha o que acontece. Se tu vai falar para mim e para você, no início de João, nós lemos aqui em João 6,60, vai falar, muitos de seus discípulos começaram a falar assim, é muito dura essa palavra. Olha, isso aí não cabe para mim não, você está doido? Esse negócio de eu negar todas as coisas, esse negócio de eu ficar assistindo o culto toda vez, esse negócio de perdoar o meu irmão, difícil, né, gente? E falar bem dos outros. Eu estava notando outro dia, não que vocês são gente boa. Lá na minha igreja, onde tem os pecadores, lá tem muito pecador na minha igreja. Minha igreja tem duas categorias, pecador e doido. O que não tem de doido na sua igreja está dentro da minha. Beleza? Mas diz que a gente atrai esse tipo de gente, entendeu? Aí a gente está feliz. Tem uns que chegam lá e falam assim, esse aqui é muito doido. Esse aqui é muito doido. Ficou até melhor, hein, mano? Obrigado, hein? Uau. Vou até baixar aqui mais. Esse aqui é muito doido. Eu falo, pode jogar para dentro, é nosso mesmo. Nossa igreja é quase um apai. Só os malucos lá. Aí olha só, Jesus está falando com esses caras e você está achando que é uma geração mimimi, é só hoje? Afinal, hoje você não pode pregar qualquer tipo de coisa no púlpito, né? Senão esvazia a igreja, né? Ai, Jesus. O pastor Marco está até pensando, o que eu chamei ele para pregar hoje aqui, gente? Mas não é verdade? Eu vou salvar ele aqui agora, que às vezes ele não vai poder falar, eu vou falar. É verdade ou não é? Você não pode pregar qualquer tipo de coisa que os outros não saem da igreja? Ai, o pastor está pregando muito sobre pecado, eu queria uma palavra de vitória. Velho, tem palavra de vitória também, sim ou não? Mas tem palavra também para confrontar você sem vergonha. Para de mentir, é um mentiroso. Porque às vezes a gente categoriza as pessoas, né? O mentiroso anda na igreja, faz a festa. Mas se entrar um transexual aqui todo transformado, pode ser que a gente fique assim. E aí, ele vai sentar do lado de quem? Posso continuar, gente? Acabou os amém, né? Ficou muito sério. Vamos voltar. Ou seja, a geração que estava ali seguindo a Jesus tinha uma geração de Justin Bieber ali, muito mimimi. O cabelinho na testa aqui. Eu não vou andar com esse Jesus não, esse Jesus aí não. Aí os caras todos foram embora. Aí Jesus vira para os 12. Olha só que louco. A Bíblia está falando sobre a multiplicação de pães que existiu ali em alguns... Na história para cima ali, está acontecendo ali. Jesus vai falar sobre o pão da vida, multiplicação. Essa multidão que estava na multiplicação dos pães, essa multidão, ela foi tentar entender onde Jesus estava. Eles viram que não estava ali, o barco não estava ali. Os discípulos tinham ido por outro lado do lago, eles foram atrás. Aí quando chegou atrás, Jesus falou para eles assim, vocês estão vindo atrás de mim, porque eu alimentei vocês com pão, e não sei o quê. E aí ele começou a pregar duro, e aí os caras falaram assim, não, nós vamos embora. A Bíblia relata que quando aconteceu a multiplicação, tinha 5.000 homens. Então você pode colocar esse número muito maior, porque na época não se contavam mulheres e crianças. Provavelmente estamos falando aqui que estava diante de quase 20.000 pessoas. Chegou o sinal. E aí dessas 20.000 pessoas foram embora, sobrou os 12 ali perto de Jesus. E aí Jesus fala assim, e vocês vão embora também ou não? Aí Pedrão toma a frente e fala assim, para quem iremos nós?
Tem até uma música de quem? A Gabriela Rocha? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É bonitão, não é, gente? É bonito demais, rapaz. Pedro naquela hora, Jesus olha para ele, rapaz, não foi carne nem sangue, foi o Espírito que revelou para você. E aconteceu um charamandá gospel ali naquela hora, Pedrão. E lá na frente, depois Jesus chama ele de diabo. Irmão, você tem noção que a mesma boca que começou falando só tu tens as palavras de vida eterna, é a mesma boca que daqui a pouco ele começou a chamar Jesus no canto e falou assim: ó, o senhor está falando que o senhor vai morrer? Jamais nós permitiremos isso. E não sei o que, Jesus fala, aí Jesus traz ele e fala assim: diabo, sai de perto de mim, porque você pensa como o homem pensa. O texto fala isso. Ou seja, em um momento então eu sou o gospel top ultra level, no outro está quase falando assim: põe a mão para trás, sai em fila indiana para não dar trabalho. É ou não é? Ah, mas não acontece esse negócio de crente endemoniar na igreja, né? Eu já vi gente de tantos anos de igreja. Uma vez eu estava num lugar, o pastor falou assim: manifesta aí, pomba gira. Eu falei: você é doido? A mãe do amigo nosso aqui, como é que vai manifestar nessa menina? Não manifestou nada. Eu falei: o pastor está errado aí, tá vendo? A mãe é da igreja, assiste culto, todo domingo ela estava lá assim, irmãos. Ah, só tu tens as palavras de vida eterna, eu me rendo. Daqui a pouco ela: que isso? Eu falei: tem demoniado 007 dentro da igreja, igual tem crente 007, tem demônio 007. Eu já falei lá para os jovens adolescentes, sabe qual que é o meu sonho? É chegar numa autoridade espiritual tão top, que eu virar e falar assim: todos os demônios que está aqui dentro manifesta agora. Aí, pá, vai manifestar um monte. Não aqui, que aqui só tem aqui. Essa igreja é maravilhosa, irmãos. Aqui a trombeta, quando tocar aqui, sobe primeiro, depois vai as outras. Aí o meu sonho é endemoniar do seu lado uns 3. E aí eu quero falar assim: agora fica todo mundo amarrado aí. O diabo vai ficar assim. Aí eu falo: agora eu vou pregar. Aí eu vou pregar 1h30 com um bicho do seu lado, para você entender que a vida espiritual, o negócio é pesado, irmão. Vocês estão achando que é brincadeira? Teve um pastor que fez isso. Eu vou até ler mais sobre ele para descobrir como é que faz. Aí quando vocês me convidarem na próxima vez. Aí Jesus está aqui com os discípulos, mas a missão que nós temos enquanto cristãos é levar o evangelho, mas também fazer discípulos. Agora, como é que eu vou fazer discípulo? Fazer discípulo é algo muito profundo, não é, gente? Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, só para você entender a gravidade de você falar que você é cristão de verdade. Bom, amém ou não? Estão comigo? Sim? Amém? Cutuca quem está do lado e fala: está acordado ainda? Tem uns que já estão em Nárnia. Ou seja, olha só que legal. Quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, eles eram o que de Jesus? Quem sabe falar? Vamos lá. Quando ele chamou, eles eram o quê? Pescadores. O que eles eram de Jesus? Nada. Boa, tá vendo? Palmas para vocês foram muito bem. A gente não fica com medo do pregador, você falar uma coisa, o pregador falar não é isso, você ficar com vergonha, é ou não é? Eu morro de vergonha, quando eu estou embaixo, alguém me pergunta, eu falo: se eu errar, eu não sou esse tipo de gente, tá? Eu não faço esse tipo de sacanagem. Ou seja, não eram nada. Aí Jesus chama: vem comigo, que eu farei vocês pescadores de almas, de homens. Eles vêm, começam a andar com Jesus. Beleza, aí Jesus chama os outros, chama Mateus, cobrador de imposto, vai chamando. E aí o que acontece? Os caras não eram nada de Jesus, eram simplesmente uma pessoa que começou a conhecer um doido que andou por aí. Aí Pedro, por exemplo, ficou a noite inteira lá tentando pescar. Aí daqui a pouco chega alguém e fala: vamos até o meio do lago ali, lança a rede do outro lado. E aí Pedro fala assim: você está doido? Ficar a noite inteira tentando pescar? Quem pesca aqui? Quem gosta de pescar? Gosta de pescar? É bom demais, não é? Quando o peixe está ali é maravilhoso. Se já passaram a noite inteira sem pescar, sem pegar um peixe, já aconteceu com vocês? Eu já levei meu cunhado em cada pescaria maravilhosa. Eu lembro uma vez que nós ficamos até 3h30 da manhã fazendo a fogueira para pescar, você lembra? Quando foi 3h30 a gente cansou, apagou a fogueira e foi embora para casa. Nem colocar varinha na água, acho que a gente colocou aquele dia, não foi? Ou seja, Pedro estava ali tentando pescar, nada. Aí Jesus fala: atira do outro lado. Ele atira do outro lado, ele lança do outro lado da rede. A Bíblia fala que tem que chegar barcos para poder ajudar a levar os peixes para dentro
porque aquele barco só dele não estava dando conta. Eles começam a ver Jesus fazendo as coisas, mas até então, Jesus era só um desconhecido, ou alguém que as aldeias estavam falando dele. Então a primeira etapa deles é desconhecido. Só que eles começam a andar com Jesus, vai andando, come pão junto, vê um milagre acontecendo, vê Jesus ressuscitando o morto, vê Jesus vai falando com eles, vai trazendo eles mais para perto. Aí Jesus vai ensinando para eles o que tem que fazer, como é que vai acontecer. Jesus vai contando como é que o mundo funciona. Jesus fala que o reino dele, o que ele vem implantar nessa terra. Amém, gente? Está tudo bem? Agora eles viram discípulo. Eles estão sendo discipulados por Jesus. Agora eles estão entendendo como funciona o poder, como é que eles movem nas orações, como é que eles movem na parte de cura. Está vendo? Está compreendendo, está ali, está entendendo. No final, Jesus fala para eles assim, já não chamo mais de discípulos, mas sim amigos. Eles viraram amigos de Jesus. Ou eu troquei as coisas, é amigo primeiro, discípulo depois, mas não tem problema, você vai entender agora o final. Agora, eles vão para essa outra esfera de maturidade, de relacionamento. Só que acontece uma coisa: aquele que estava curando, fazendo prodígios maravilhosos, aquele que chamou alguém ao terceiro dia que estava no sepulcro e ele sai, aquele que curou leprosos, aquele que falava e a palavra que ele entrava no coração de uma forma absurda, aquele mesmo Jesus, agora morre. Aquele mesmo Jesus, ele sobe numa cruz e ele morre. Ele entrega a sua vida. Aqueles que estavam andando com ele agora naquela ocasião falam, gente, acabou. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou viver minha vida de novo. Ou seja, Pedro volta a pescar, outros saem. Você vai lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, tinha 2 discípulos que estavam lá. Ou seja, aquelas pessoas que tinham tanta certeza, agora não sabe de mais nada, porque aquele que estava discipulando, aquele amigo, aquele que eles criaram um relacionamento um pouco mais profundo, morreu. Só que Jesus é tão maravilhoso, que Ele sabe que quando eu e você precisamos, Ele sabe falar as palavras corretas, sim ou não? E para cada um de nós é de um jeito diferente. Para os discípulos no caminho de Emaús foi de um jeito, para Pedro foi de outro, para Tomé foi de outro, para as outras pessoas foi de outro. Agora Jesus passa 40 dias, depois que ele morre e ressuscita, ele passa 40 dias nessa terra. Aqueles discípulos começaram a ver algo tão sobrenatural, que eles vão para a última esfera que Jesus espera de mim e de você. Eles viram testemunhas. Agora não tem como mais negar a Jesus, igual Pedro antes, no relacionamento anterior, Pedro nega Jesus. Agora como testemunha a coisa muda, meu irmão. O que será que esses caras viram durante esses 40 dias? Porque mudou o jeito como eles olharam para Jesus. De um lado, eles estavam 3 anos andando, vendo prodígios, maravilhas e sinais. E ainda assim negaram, um negou, outros se afastaram. Mas agora, depois dos 40 dias, vocês notaram que mudou o relacionamento? Eles viraram testemunhas. Quer ver que posso provar para você? Depois que eles tiveram esse encontro com Jesus pós-morte, na ressurreição, nenhum deles mais negou o que eles viveram. Você sabe como é que eles morreram? Um morreu decapitado, outro de ponta cabeça, outro crucificado. Dizem que teve um que passou até no óleo quente. E nenhum deles negou o que eles viram em Jesus, porque eles viraram testemunhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será mesmo que você já é uma testemunha de Cristo ou você é só um conhecido de Jesus? Você é alguém que é uma testemunha fiel de Jesus? Ou você simplesmente é alguém que senta na igreja todo domingo, ouve uma palavra, vai para casa e vive a vida do jeito que você quer viver? Você sabe por que não pode falar então? Quer dizer, não pode, a gente fala e não estamos nem aí. Você sabe por que a gente fala às vezes como pastores, a gente fala uma palavra dura, de pecado para a igreja, e pessoas vão embora? Porque a maioria não é testemunha, são só curiosos olhando o milagre que Jesus vai fazer na vida delas. Muitas vezes são só pessoas que estão passando pelo lugar. São aquela multidão que viu o milagre acontecer e quer o milagre,
mas não quer ter um compromisso, um comprometimento com quem está fazendo milagre. Quem está entendendo aqui, amém ou não? É duro demais isso para você nessa noite? Não? Então vamos continuar, ué. Tem certeza? Então tá. Ué, porque se Jesus espera que a gente espalhe o evangelho, a gente tem que ser testemunha, não dá para ser qualquer um. Graças a Deus no Brasil a gente não tem problema aqui dos caras queimar cristão vivo, sim, né? Não é verdade? Mas se tivesse, será mesmo que a igreja brasileira teria milhões de adeptos igual tem hoje? Será mesmo que se acontecesse no Brasil o que acontece em outras igrejas, as igrejas estariam abarrotadas de gente fechando os olhos e falando, tudo entregarei? Será que se nós precisássemos comer pedaços da Bíblia, para depois a gente ler em casa, colocar dentro da boca pedaços da Bíblia, esconder, será mesmo que nós estaríamos então ainda servindo a Jesus? Porque muitas vezes nós estamos criando só seguidores e não testemunhas. Mas Jesus mandou a gente criar discípulos para eles virarem testemunhas. Você sabe o que está acontecendo, meu irmão? O problema é que você criar um discípulo, você tem que dar exemplo. E tem muitas pessoas que não dão exemplo. Passa, não tem mais cheque furado, né? Mas passa cheque furado, calote, difamação. Aí ele é casado, está mandando uma mensagem para outra mulher e não sei o quê. Então está cheio de pessoas que não são exemplo de mais nada. Agora, para as pessoas pegarem mesmo e falar, cara, eu quero ser discipulado por essa pessoa, que ela é o espelho de Cristo nessa terra, nós temos que ter um nível de comprometimento muito grande com Jesus. Aí nós vamos reduzir a poucas pessoas. Porque para discipular através do exemplo, nós vemos que aí apertou, não apertou, irmão? Sim ou não? Aí apertou, né? Estava vendo um cara falar outro dia, falou assim, rapaz, as pessoas acham que a graça, tem gente que acha que a graça é um pretexto para você fazer o que você quiser. Ele falou, a graça é mais difícil que a lei. Aí eu falei, como assim? Ele falou, na lei, você tinha que ter relação com uma pessoa para você falar que foi adultério. Na graça, Jesus falou, se você olhar com intenção impura para pirigóspel, você já está pecando, seu fanfarrão. Isso aí é nas versões nossas do dia atual, né? Vira crente, velho. É ou não é? O congresso não é para a gente aprender um pouco mais e fortalecer e seguir mais firme, é ou não é? Vira crente. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e bora. Vamos falar de cruz um pouquinho? Amém ou não? Fala de cruz. O que é cruz? Cruz é que você está doido que ele saia da igreja. Você nunca quis que ninguém saísse da igreja? O bom é que eu estou olhando a cara de todos vocês. Vamos confessar os nossos pecados aqui nessa noite? Amém? Podemos? Quem aqui já quis que alguém saísse da igreja? Minha irmã, vou ficar olhando para você, porque eu tenho vergonha agora de mim mesmo. E não foi uma vez só não, tá? Todo dia eu tenho que carregar minha cruz. Todo dia eu quero que alguém saia da igreja. Não me olha com essa cara de fariseu não, que você também. Porque tem gente que dá trabalho, não é, gente? Se aconselha, você discipula, você ajuda, você traz para perto, você dá a mão, você dá o pé, você chama, você faz tudo. E no final, já aconteceu com você isso aí? E no final a pessoa ainda fala mal de você? Nós enquanto pastores, é maravilhoso. Você ajuda, você faz, você ajuda, você faz, você ajuda, você faz. Daqui a pouco ela está arrebentada, ela vai atrás de você. Teve uma vez que o menino, eu falei para ele assim, deixa eu falar um negócio pra você. Meu telefone não é um 93, eu não sou bombeiro. Você está achando que eu sou bombeiro? Toda hora que dá um incêndio na sua vida, você vem atrás de mim, cabeçudo. Vamos andar junto pelo menos então, já que toda vez tem que ficar te aconselhando, então vamos trocar ideia antes. Então tem gente que está achando que você é bombeiro. E do lado de cá nós estamos achando que a gente é o BOPE. A gente quer matar umas pessoas. Jesus, olha, ela podia ter só um infarto fulminante no meio do culto. Aí você já leva para cima. Na hora que ela levantar a mão e falar assim, eu me rendo. Aí você vai, Jesus, rendeu, vai. Só puxa. Vai de arrasta. Olha que bênção, Jesus.
a pessoa já vai para o céu, nem em pecado ela está, porque na hora ela falou que eu me rendo, olha. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga quem mesmo, gente? Ao Jesus, né? Tá bom. Eu confesso a você que tem hora que eu acho que a cruz nossa está colada com velcro, não é? Tem prego não, que de vez em quando a gente faz pitbull gospel, vomita um monte de coisa na pessoa. Aí eu não sei, tem hora que eu acho que Jesus deve olhar e falar assim: é isso que eu fiz com você quando você estava precisando de perdão? Eu desci da cruz ou eu mantive lá em cima? Porque não é fácil você falar que você é testemunha de Jesus. Porque a testemunha, ela não só fala, ela vive o que ela viu. Deixa eu falar de novo, a testemunha ela não só fala, ela vive exatamente o que ela viu. Então se você viu salvação, você transmite salvação. Se você viu cura, você transmite cura. Se você viu perdão, você transmite perdão. Eu não estou te convidando para ser um trouxa gospel, não é isso, gente. Porque tem gente que acha que a gente na igreja é isso, tá? Eu gosto dessas pessoas, que eu vou pegando um pouquinho mais de intimidade, aí eu vou chegando mais perto, eu falo assim: vem cá, vamos conversar nós dois aqui, vem cá. Você está achando que eu sou idiota ou idiota? Jesus mandou perdoar você, mas se eu bater em você, depois você me perdoa? Brincadeira, não façam isso, mas dá vontade. Ou seja, se eu sou o testemunho de Jesus, eu vou começar a revelar o que está dentro de mim, o que eu vi dele. Eu vou começar a colocar para fora essas coisas. E o Espírito Santo é aquele que faz esse papel em mim e em você. Gente, há uma missão a ser cumprida. E essa missão, ela precisa de pessoas que são testemunhas, não simplesmente pessoas que falam que são. Qualquer um pode falar que é e não é. Muitos dizem que são de Jesus, mas não são. Muitos dizem que são seguidores, discípulos, testemunhos de Jesus e não são. Gente, hoje em dia virou muito fácil ser crente, é ou não é? Ué, os artistas tudo é crente? E são evangélicos ainda, você viu que negócio legal? Tem uns que falam assim: eu sou evangélico. Eu falo assim: não fala não, para não queimar a classe, né? Tem uns que falam que são pastor. Eu falo: rapaz, mexe com esse trem não, ser pastor é um negócio de boa, né, pastorzão? Tranquilo. Falei pro pastor, tira 3 férias no ano, 2 só não dá não. É muito problema que você ouve. Tem pessoas que, aí fica bonito, né? Eu vejo o pessoal filmando, momento de oração. Aí filma, aí mostra um texto da Bíblia, aí lê, aí chora, e não sei o que, desliga a câmera. Eu duvido que a pessoa continua naquele nível de santidade depois que desligou a câmera. Porque só continua santo quem já é. Bíblia, vamos lá? Quem é puro, purifique-se ainda mais. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Está na Bíblia. Ou seja, não tem como eu mostrar uma coisa que eu não sou. Porque senão eu estou sendo hipócrita. Mas dá para você ser hipócrita? Você sabe que o termo hipócrita vem do grego hipócritan, que ele é o mesmo que diz sobre artistas. Sabe o artista? Na época ele classificava o artista nessa, falando com o termo hipócrita. Ou seja, ele fazia um papel que ele não é. Deu para entender? Então um papel que você não é. Hipócrita, por isso que estava falando: hipócrita, você está fazendo algo que você não é. E não dá para você ser um hipócrita por muito tempo, você é desmascarado. O que Jesus está mostrando para mim e para você é que para nós sermos sal e luz, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E ser testemunha é pegar o compromisso um pouquinho mais. Eu amo essa música que nós cantamos aqui. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vocês gostam também ou não? É muito boa. Eu amo essa música. Eu amo. E tem muita verdade nessa música quando nós cantamos, porque realmente nós entregamos a nossa vida, nós estamos tentando viver cada vez mais perto dEle, mais próximos dEle. Mas o que eu entendo que Jesus está esperando de mim e de você, para nós levarmos o reino de Deus e a sua justiça, é que eu e você nós precisamos virar testemunhas, e não mais só conhecidinhos de Jesus. Porque a testemunha, se eu falar umas palavras duras para você que agora você não vai embora, sabe o que você vai fazer? Você vai falar: Jesus, sou eu essa pessoa, muda tudo aqui dentro de mim. Agora, se você for só um amiguinho de Jesus, quando rolar umas palavras meio duras, você vai fazer igual o pessoal do texto: essas palavras são duras demais para mim. Queria perguntar para você nessa noite: Jesus pode
confrontar o seu coração e a sua mente? Você está preparado? Ou se Jesus começar a confrontar você, você vai falar assim: está difícil demais, deixa eu voltar a viver quem eu era? Deixa eu voltar a ser quem eu era? Deixa eu... Irmãos, o problema é que as pessoas estão dentro da igreja, não é nessa igreja, de novo, gente, só tem gente bonita. Vira para quem está do lado e fala assim: olha que igreja bonita. Olha aí, gente. Todo mundo cheiroso, com cara de crente. Olha que igreja maravilhosa. É ou não é? É maravilhoso. O problema é que tem muitas pessoas que estão tão fascinadas pelo que Jesus pode fazer por elas, que elas estão, assim como o apóstolo Paulo falou: se eu esperar Jesus só para essa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Só que a Bíblia fala em João que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida em abundância em Jesus, amém ou não? Abundância de milagres, abundância de dons espirituais, abundância de palavra, abundância de recursos, abundância de presença de Deus, é fome e sede de Jesus, é abundância de estar perto dEle, abundância de conhecer cada vez mais quem Ele é, abundância de viver intensamente o que Ele tem para mim nessa terra. Ou nós temos que parar com esse negócio de: eu vim aqui assistir o culto. Ou fica na internet e você assiste. Quando você vem para a igreja, você faz. Deixa eu ver se vocês entenderam. Não entendeu? Aqui a gente assiste culto ou faz? Tô falando, vamos falar com o pessoal da nossa igreja lá, velho. Eles fazem culto aqui. A gente faz culto, é isso? É. Não é quando a banda está cantando aqui: é Ele, e aí você está do outro lado: é Ele. Aí alguém vai orar, você: aleluia! Aí alguém vai pregar, você está: isso aí, fala comigo. Isso é fazer culto. O resto, sabe aquele, de novo, não tem aqui hoje à noite, sabe aquela pessoa que ela senta, aí ela vem, aí ela senta aqui e fala assim: sei não. Tem muita luz hoje, né? O ar até que está numa temperatura, né? Nossa, vou lá fora beber água, mas é copinho de plástico ainda. Ô, pobreza, viu? A banda, legal a banda. Pregação, nossa, eu esperava mais. Vocês conhecem alguém assim? Aqui não tem. Você sabia que um remédio para doido é um doido e meio, né? Você sabia, né? Você sabia que essas pessoas têm cura? Será que elas estão precisando? De um doido e meio. Porque quando você entra no ambiente da igreja, não tem um ambiente aqui, sim ou não, gente? Não tem um ambiente? Ou se você entrar num terreiro, não tem um ambiente lá também? É o lado B lá, mas tem um ambiente lá, hein, gente? Duvido que você vai entrar lá. Outro dia eu passei na porta de um terreiro, eu fiquei olhando assim, eu falei assim: rapaz, o pessoal todo de branco, o pessoal quietinho, sentado, esperando ir para o outro lado do terreiro, e eu só olhando assim, ó, eu vi tudo, eu fui andando e olhando, observando tudo, falei assim: vou olhar, aí o pessoal lá dentro, tinha uma mulher palestrando do outro lado, e tinha gente, acho que esperando para entrar, não entendi bem, tudo isso eu vi da porta de fora, falei, eu olhei assim, caramba, cara, e o pessoal numa sede assim, ó, eu falei, rapaz do céu. Então, existe um ambiente, não existe? Aqui também, quando você entra, não existe um ambiente. Quando nós oramos aqui, nós não oramos, não clamamos por Jesus estar aqui nesse lugar, por Espírito Santo estar nesse lugar, é ou não é? Então, como é que eu vou ficar nesse ambiente de qualquer jeito? Não tem como. Para de assistir culto, pelo amor de Deus, porque você está assistindo o culto, aí você não está entrando na profundidade que Jesus quer que você entre. Porque aí depois você vai para a hora do louvor, que é a hora da adoração, a hora da palavra para confrontar você está assim: o que eu vou comer depois aqui? McDonald's ou Burger King? Faz regime, pelo amor de Deus, aí vai tomar um Monjaro, para você parar de ficar pensando em comida. É todo culto pensando em comida, eu sei, gente, crente pensa em duas coisas: comida e falar, eu sei, eu também sou desse time aí. Mas a gente tem que estar mais profundo em Jesus, porque hoje servir Jesus está muito fácil.
Gente, nós temos ar-condicionado, nós temos cadeira, nós temos microfone, nós temos luz, nós temos igreja, o chão pintadinho, a luz está... Olha isso aqui! O texto que nós lemos ali, eles não tinham nada disso. A pergunta é, até quando você vai ser só uma testemunha ocular, só vendo? Nossa, ó, mensagem do pastor foi uma bênção. Aí você posta no Instagram, mensagem bênção. Nossa, o pastorzão trouxe a mensagem domingo aqui que foi maravilhosa. Aí chega na segunda-feira, sem noção, você continua mentindo para fazer as coisas acontecer na sua vida. Vai vender, mente. Vai subir de cargo, mente. Está namorando com uma e com outra ao mesmo tempo. Está casado com uma olhando a outra. Até quando? Posso continuar ou não? Paro. Eu vou mais fundo, hein? Eu não tenho gente, eu não tenho noção mental. Se me deixar, eu subo na cadeira. Vem João Batista aqui, comedor de gafanhoto e mel. Eu vou soltar umas aqui. Eu prefiro falar assim e sair para o céu do que eu passar pano e sair para o inferno. Porque quando eu falo, eu não estou apontando o dedo para você, eu estou falando para mim também. Nós temos que parar de viver de performance. Porque muitas vezes o que a gente faz é performance. Eu vou ministrar, às vezes eu performo. Eu vou pregar, às vezes eu performo. Estou falando de mim, não estou falando de você. A gente tem que parar de viver de performance e viver do Espírito. Eu tentei escrever um monte de coisa. Você está vendo que eu não estou seguindo nada, né? Quando eu sentei lá no fundo, o Espírito falou assim para mim, confia em mim. Eu vou pôr as palavrinhas na boca, você quer? Desliguei o iPad, eu nem subi com ele ali. Porque eu não quero fazer performance nenhuma. Hoje não quero. Eu estou começando a entender. Esse testemunho de Jesus não é performático. Mas enquanto a gente aceitar qualquer tipo de coisa dentro da gente, a gente não evolui para lugar nenhum, gente. Você quer ver um outro negócio aqui muito louco? Tem pessoas que cuidam melhor da vida profissional delas do que da espiritual. Não falta um dia de trabalho, mas na igreja, se cair a temperatura, também não tem aqui esse pessoal, né? Eu acho que vocês mandaram tudo para lá. Caiu a temperatura, é só na nossa, né? Chuviscou, não, vou fazer aqui com o pessoal, vou fazer uma sopa. Feriado, não, vou descansar, estou muito cansado. Olha a coisa mais fácil, você nem faz sopa, mas você pede um iFood. Tem até sopa no iFood, gente, olha que top. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas e aí, nós vamos viver isso aí mesmo? E eu não estou falando também, lindo e linda, que assistir culto te transfere para o céu não, tá? Porque se você ouve as palavras de Jesus e não as pratica, Mateus fala, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, os ventos e derrubou e foi grande sua queda. Aí Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as executa, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, vieram ventos, correram e ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Você é um obeso espiritual gospel? Você só recebe a palavra e não a pratica? Vamos falar de vida profissional, só para você entender? Vamos lá, você participa de um monte de imersão, de um monte de curso, aí você se aperfeiçoa, aí você começa lá, eu não estou falando nada de mal disso não, eu participo de um monte. Falou em imersão empresarial, eu estou lá no meio, filho, já estou lá, 3 dias, 4 dias, estou lá. Aí beleza, eu estou fazendo imersão, o que eu vejo? As pessoas que quando acaba aquele curso, saem para as empresas, trabalham e não praticam aquilo que ela aprendeu, ela não sai do lugar que ela está. Assim também serve na nossa vida espiritual. Se eu ouço as palavras de Jesus e não pratico, não serve para nada. Só serve para eu e você ficar perdendo tempo sentado e massageando nosso ego, só. Agora, se eu ouço as palavras de Jesus, eu pratico o que eu preciso perdoar, eu preciso parar de fazer coisa errada, eu preciso viver mais perto de Jesus, eu preciso conhecer melhor quem é o Espírito Santo, eu preciso estar aquecido, eu preciso cada vez mais estar na presença dEle, me entregando de coração, eu pratico aquilo que eu ouço, parabéns. Você construiu a sua casa sobre a rocha, vai vir vento e tempestade, mas você está tão firmado em Jesus, que você vai falar assim para os problemas, problema, aqui para o céu, Jesus é maior, sai daqui, ô trem.
E se nós entendermos que o Espírito Santo, eu quero acabar com essa. E se você entender que o Espírito Santo mora dentro de você, ele mora dentro da gente ou não? Sim ou não? Todo mundo crê nisso ou não? Se você não crê, tá tudo bem também. Você já achou que eu ia mandar embora, né, seus pecador? É que você não crê, vai embora. Não, fica aqui, velho. Daqui a pouco você crê, calma. Põe a mão no seu coração e fala assim: o Espírito Santo habita em mim, mora em mim. Beleza. E aí tem uma diversidade de templos. Tem uns templos mais magrinhos, uns templos mais gordinhos, maiorzinhos. Mas tudo é templo, é ou não é? Amém, gente? O Espírito Santo de Deus mora dentro de você? Mora mesmo? Você tem certeza? Não, pera aí, você está falando para mim que existe uma força sobrenatural morando dentro de você, é isso? É isso mesmo? Um poder inesgotável está dentro de você? Você lembra daquele negócio que o Homem de Ferro usava aqui, aquela luz lá que não apagava nunca? Você tem noção que a dele apagou, a de Jesus, a do Espírito Santo não apaga? Vocês estão comigo aqui, gente? Amém ou não? Pera aí, nós temos uma força inesgotável, todo poder, todo conhecimento, toda sabedoria, está dentro da gente, isso morando, habitando dentro de nós, o Espírito Santo. E por que você acorda no outro dia com medo? Já que existe uma força sobrenatural morando dentro de você. Que história é essa? Vai expulsar capeta, fica com medo. Se ele rosnar para mim, eu vou correr, hein? Não, pera aí, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. O problema é que a gente acha que o Espírito Santo é só o consolador fofinho. Ele intercede por nós, ele é o consolador. Ou, pega Gênesis, aonde o Espírito Santo estava. Fala para mim, em Gênesis, capítulo 1. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Oi? Sobre a face das águas. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então ele estava no começo da criação. Aí, quando está narrando que vai criar o homem, qual é a palavra que é usada? Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa. Meu Deus do céu, aqui ó, bate aqui, vocês são muito bons de Bíblia, velho. Boa, isso aí. Toma essa, Satanás. A base está vindo forte. Isso aí, garoto. Leiam a Bíblia. Ou seja, o Espírito Santo estava na criação. Então, o façamos quer dizer que ele estava na criação do homem também, gente, é isso? Mas tem um negócio que acontece lá nos Juízes. Quem é que a Bíblia narra que o Espírito vinha sobre ele? Quem é? Quem é? Reis, profetas, mas quem que era particularmente? Sansão era forte? Não, beleza, isso, eu achei que eu ia fazer uma pegadinha gospel, eu não faço, gente, eu já falei, eu não faço, tá tudo bem, Sansão era forte com o Espírito Santo, isso, vamos ficar por aqui. Sansão pegou a porta da cidade, vocês lembram dessa história ou não? Sansão matava os outros como se não fosse nada. O Espírito Santo, então, ele é forte. Para de achar que ele está aí dentro só para ficar consolando e falando, vira à esquerda, vira à direita. Ele tem força. Você não está entendendo, o Espírito Santo é forte, gente. Para de ficar com medo. É um espírito de Justin Bieber que fica dentro de vocês aí. Baby. Para com esse negócio aí. É um trem forte que está dentro de nós, gente. O Espírito Santo poderoso, forte. Sansão tinha aquela força por causa do Espírito Santo. As batalhas que foram vencidas, olha só que coisa mais preciosa. Em Salmos, se eu não me engano, 51, 31, agora não me lembro bem, Davi vai falar assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, e não retires de mim o quê? O teu espírito. Porque ele sabia que ele sem o Espírito Santo ele não era nada, mas ele com o Espírito Santo podia vir a guerra que fosse, ele ia para cima, ele ia partir gente no meio. Sansão rasgou um leão no meio através da força que o Espírito Santo deu para ele. Para de achar que o que está dentro de você é só uma vozinha. É um poder inesgotável. Eu peguei o meu celular aqui, não vai dar para vocês verem. Só para acabar aqui, não vai dar para você ver aqui. Mas eu coloquei uma foto, criei uma imagem aqui para mim. Ih, desligou. É uma imagem que está escrita assim: o Espírito Santo mora dentro de você. Como é que você vai reagir hoje então? Porque a partir do momento que eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, acabou os limites. Já parou para pensar nisso? Eu não entro mais em uma reunião sozinho.
Agora ficou ruim pro lado de lá. Tá na internet? A gente tá na internet? Tá. Vai tá? Tô nem aí, vou falar então também. Olha o que aconteceu ontem. Eu fui fazer um evento na cidade. Cheguei lá. Estava eu, meu sócio, mais duas pessoas, 2 colaboradores. A gente foi fazer. A gente fez o evento, a gente chegou na empresa, uma empresa grande. A gente já tinha ido lá no outro dia. Aí a gente viu que o pessoal do RH estava meio estranho com a gente, assim. Estranho? Tem coisa aí, hein? É claro que tem coisa. O Espírito Santo começa a revelar para você qual que é a intenção do outro lado, gente. Ficou desigual, meus amigos. Aí eu olhei e falei assim, tá estranho, né? Tô acabando, hein, pastor? É 1 minuto. Não é hora não, 1 minuto, senão vocês não aguentam. Tem mais ainda. Aí eu peguei e falei assim, tá estranho, né? Tá. Aí eu fui olhando, eu fui descobrindo que uma pessoa que estava lá tramou contra a gente durante a semana. E o evento que nós fomos fazer foi totalmente frustrado, porque ela tramou contra a gente. Olha que doideira. A gente não fez nada de mal para ela. Meus irmãos, aprenda uma coisa, às vezes você não vai fazer nada de mal para ninguém. A pessoa vai ter raiva de você só pelo que você carrega dentro de você. Beleza. Quando nós estávamos voltando, o meu sócio virou para mim e falou assim, rapaz, coisa ruim, né? Eu falei, então. Aí ele falou assim, cara, mas só tem um problema, a empresa não é nossa, é de Jesus. Eu vou contar um negócio para vocês que eu não ouvi alguém contar, eu vivi ontem, tá? Aí eu falei assim, é mesmo, né? O nosso sócio majoritário se chama Jesus Christ. Tá bom? E a gente convida ele para as reuniões, beleza? Ele que manda em tudo. Quando eu estava no carro, eu cheguei ontem em casa quase 8h30 da noite para buscar minha esposa, que era em outra cidade. Quando eu estava no carro, ainda na estrada, uma pessoa me liga, fala assim, escuta, descobriu o que estava acontecendo. Eu falei, é mesmo? A fulana de tal fez isso, tal. Caiu no ouvido do dono. Eu estou ligando porque o dono da empresa mandou pedir desculpa para vocês. Faltou 40 pessoas para estarem com vocês. Depois eu explico o que eu falo. Faltou 40 pessoas para passarem com vocês. E aí ele estava falando como é que vocês vão fazer depois. Mas ele mandou pedir desculpa para vocês. E a menina foi mandada embora. Antes de eu chegar em Campinas, ela tinha sido mandada embora. No começo eu fiquei com dó. Aí depois que eu fui descobrindo o que ela estava fazendo, eu falei, o Espírito Santo. Ai, pastor, você não ficou com dó que ela foi mandada embora? Não tenho mais dó de Jezabel. É verdade, o problema é que vocês ficam com dó de tudo. Ai, coitada, é uma família. Ela não devia ter feito coisa errada. Aí eu não seria mandado embora. Amém ou não? Acabou. Simples assim, ué. Para mim, filho, o Espírito passou a espada lá e eu estou assim. É aí da economia do Senhor. Ou seja, fica desigual com quem você está dentro. Então, se eu sou um discípulo e eu tenho um caráter de Cristo, eu tenho que entender que o Espírito Santo está dentro de mim. Ele vai operar prodígios, maravilhas e sinais através de mim. O coxo vai andar, o cego vai ver. É por isso, gente, a gente está dentro da igreja muitas vezes só assim, o que vai acontecer? Vai ter multiplicação de pães e peixes aqui hoje? Será que eu vou receber uma oração? E vai abrir uma porta de trabalho. Aí abre uma porta de trabalho, você nunca mais nem volta na igreja. Acabou o amém, né? Como é que vocês são, né? Só na minha igreja o pastor falou aqui. Ai, Jesus. Jesus, eu acho que o Senhor mandou os daqui para lá. Eu vou mandar de volta. Misericórdia. Meus irmãos, a gente ri, mas o negócio é sério, né? Ele está falando assim, para nós sermos testemunhas dele. E ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Meu nível de relacionamento com Jesus não tem dinheiro que pague. Eu não tenho preço. Pode chegar com a maletinha de 1 milhão que for, eu não tenho preço. Eu não tenho preço. Porque depois que você vira uma testemunha, você fala assim, como é que eu vou negar o que ele fez na minha vida? E desculpa, irmãos, eu não tenho como negar o que ele fez comigo até hoje. Não tem como negar o que eu vi até hoje. Não tem como eu negar o que eu estou vendo ele fazer. São coisas que não tem como o homem fazer. Eu estou vendo o casamento sendo restaurado. Eu estou vendo pessoa que o médico falou assim, você vai embora, vai morrer. A pessoa não morre, volta porque Jesus mandou voltar. Como é que eu vou negar isso tudo? Agora, desculpa, também eu não vivo de qualquer jeito.
Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé. Jesus está convidando eu e você para nós sermos uma testemunha dele. Para a gente parar de esquentar banco de igreja e começar a tocar terror no mundo espiritual. Tem gente apanhando o diabo e está assim, ai misericórdia, Deus. Deus fala assim, eu já te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Comece a colocar em prática a autoridade. Porque muitas vezes não coloca a autoridade em prática, que você não sabe o que você tem. Porque você ainda não é uma testemunha. Então eu te convido a fazer uma oração hoje. Faz de mim uma testemunha, Jesus. Porque aí eu farei discípulos, eu levarei o teu nome sobre as nações. E eu farei com que o teu reino, através de mim, na medida que o Senhor confiar em mim, eu colocarei o seu reino para frente, do jeito que o Senhor quer e da forma que o Senhor quer. Amém? Alguém ficou magoado comigo? Se ficou também, eu não estou nem aí. Foi entregue. A partir de hoje você tem um problema. Se você não saber de algumas coisas, agora eu joguei um peso em cima de você. Vai viver pesadamente com o Espírito Santo, que tem coisas maravilhosas sobre a sua vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus? Pastorzão, eu passei, era para acabar 10 para as 9, perdão, passei 9 minutos. Vamos orar em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração para nós orarmos. Pai, primeiramente, muito obrigado por estarmos aqui reunidos juntos com o corpo de Cristo, a tua igreja santa, a tua igreja, ó Deus, que faz parte daquilo que o Senhor tem nessa terra. Então eu peço sobre cada um de nós, eu me coloco também, eu quero ser cada vez mais sua testemunha fiel, verdadeira, não apenas de palavras, mas de atitudes. Testemunha não só de falar, mas de fazer, de agir, de viver, de respirar. Eu quero cada vez mais estar mais conectado com o Senhor. Então, Pai, eu oro sobre meus irmãos e minhas irmãs, que, ó Deus, cada vez mais desperta nessa noite, Espírito Santo de Deus, sobre os corações aqui nesse lugar, que eles possam agora ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma maturidade diferente, um ambiente diferente, uma profundidade no Senhor diferente, para que nós possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, nós colocamos os nossos corações, a nossa vida, diante do Senhor, para o Senhor fazer do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Obrigado, Pai, por essa noite, por estar aqui nessa igreja tão especial, com meus irmãos aqui tão especiais, esses pastores maravilhosos. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao nome dEle.